Você vai enxergar o sucesso das suas ações ou das suas decisões num período um pouco mais de médio e longo prazo. Você precisa construir essa perspectiva, você precisa ficar mais tempo para poder viver isso, enquanto na startup muitas vezes essa experiência ela é mais intensa e inclusive mais curta até, né? Você precisam dar o próximo passo de crescimento e esse próximo passo muitas vezes passa pela dor de não ser os sócios fundadores que vão executar aquilo, e aí muitas vezes, cara, é melhor a gente vender esse negócio. É tipicamente um ponto de M&A, sabe? Em que as portas para o M&A se abrem, porque não é fácil. Essa transição ela é bem difícil. Bastidores do resultado. Histórias reais que movem marketing e vendas. Sejam bem-vindos a uma nova temporada do Bastidores do Resultado, o podcast da unidade de negócio RD Station aqui na TOTVS, em que a gente decifra o que as lideranças de marketing e vendas estão fazendo para transformar a estratégia em resultados reais. Eu sou Luiz Lourenço, sou diretor da RD Station, estou conduzindo esse podcast aqui com vocês. Mas eu não estou sozinho. Essa temporada, né? Eu tenho uma nova co-host que vai me apoiar, que é parceira em vários aspectos, que é a Karine Sabino. Ela é CEO de agência, CEO da Dove Company. Ela é mentora de agências, ela apoia empresas de inbound marketing, negócios B2B, é atriz nas horas vagas, né? E agora é minha parceira, né, daqui do podcast, além de parceira da RD há muitos e muitos anos, né? Bem-vinda ao podcast Bastidores dos Resultados, Karine. Imagina, obrigada, Luiz. E hoje, assim, a gente já começa com uma missão super especial, né? A gente vai tratar aqui de uma trajetória que poucos conquistam e poucos conhecem, inclusive, dessa pessoa, né? Que é sair do zero como empreendedor, então abrir a sua própria empresa, passar por duas vendas e se tornar vice-presidente de uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil. Acho que mais do que a gente falar sobre marketing, vendas, negócios, a gente vai ter uma conversa aqui sobre decisões estratégicas. Chamamos aqui para a mesa do podcast Bastidores dos Resultados para abrir a nova temporada Gustavo Avelar. Gustavo, ele é vice-presidente da TOTVS, ele toca a unidade de negócio RD Station, e o Avelar ele foi sócio fundador de duas empresas, a Karine comentou, né? A Nemu e a IM2, aceleradora de vendas. Ambas, né, passaram pelo exit aqui, como a Karine falou, e agora tem esse desafio, né, de integrar a RD no ambiente TOTVS. Já passou por vários processos de integração de outras empresas, então Avelar, muito bem-vindo ao Bastidores do Resultado. Muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Só alguns complementos. TOTVS, a maior empresa de tecnologia do Brasil. E a segunda startup que eu ajudei a fundar ali é 1M2, 1 metro quadrado. Eu já conto a historinha dela daqui a pouco. Muito bom. Prazer estar aqui com vocês, Karine. Falei o que é isso? Eu falei IM2. IM2. É um lugar do... É verdade. Avelar, eu já quero começar com uma pergunta que sempre aparece e é uma discussão legal. Em algum momento a gente conversou, né? É difícil você encontrar uma pessoa que vendeu uma empresa. Uma pessoa que vendeu duas empresas é mais difícil ainda. Mas eu sou um bom vendedor. Você é um bom vendedor. Mas você passou, você viveu os dois lados da mesa por algumas vezes na sua carreira. Você esteve do lado do empreendedor, do lado executivo, lado do empreendedor, lado do executivo. Hoje está, né, como executivo da empresa de tecnologia que está no Ibovespa, né, do índice das maiores empresas do Brasil. Eu queria que você contasse um pouco sobre a diferença dos perfis, a diferença de viver cada um dos lados dessa mesa. O que é o pró e o contra de um empreendedor? O que é o pró e o contra de um executivo? Quais foram os seus maiores desafios nessas transições? Quais são os seus maiores desafios hoje? Vamos lá. Historinha longa. Acho que no perfil do empreendedor tem, ainda mais quando você é um empreendedor que de fato participou da construção dessa empresa desde o dia zero, tem algo que é muito legal e muito gostoso, assim, que é você não partir de algo que já estava construído. Não é uma continuação de uma história que já existia, né? É de fato um livro que você escreve do zero. E aí isso tem consequências e acaba conversando muito com o perfil do empreendedor, que sempre tem um lado de muita
muita resiliência, um lado muito criativo de você criar algo novo, de você não se limitar por nenhuma barreira. É um pensamento que, de certa forma, ele já nasce com um viés de inovação muito forte, porque você está literalmente criando um negócio, criando uma empresa, criando um produto, né? Por outro lado, na vida do executivo, você está sempre continuando a escrita de um livro que já existe, no caso da TOTVS, há mais de 40 anos, né? E aí são organizações já muito vivas, com muita história e, em muitos casos, muito ciente das próprias limitações. Então, acho que tem uma diferença muito base, assim, de um perfil mais empreendedor para um perfil mais executivo, que o empreendedor ele é muito menos ciente das suas limitações, porque ele está construindo algo novo, então ele ousa mais por natureza. E o executivo é o contrário, ele já tem uma história grande por trás que muitas vezes pode significar ou pode impor alguma limitação ali de ambição ou de execução mesmo, porque é uma empresa viva, com muita história, com muitos acertos, com muitos erros. Eu acho que esse equilíbrio é que acaba gerando bons executivos, né? Bons executivos têm que ter um lado empreendedor muito forte, tem que conseguir driblar as limitações da organização ou as que ele mesmo se impõe, e isso é um pouco desse perfil empreendedor na minha visão. E aí, continuando essa conversa, assim, na vida de uma startup, as consequências dos seus erros e acertos são mais na pele, né? Você vive elas mais intensamente e muitas vezes mais rápido. E os erros chegam para você numa perspectiva de dono mesmo, né? Então, eu costumo dizer que é mais cheia de altos e baixos, né? É uma montanha-russa de emoções. Você já empreendeu e você sabe do que eu tô falando, né? Na vida do executivo, acho que tem um enorme pró que você tem uma diversidade muito maior de pessoas, de desafios, é um mundo bem mais diverso, né? É um mundo maior por si só, por natureza, né? Isso faz com que você tenha que lidar com perfis diferentes, com opiniões diferentes, com situações diferentes, tal. Então, nesse lado, acho que você tem uma oportunidade de aprendizado maior até do que numa startup em que geralmente você construiu o time, você construiu o negócio, então um pouco de continuação das tuas ideias ou do teu jeito de ser. Numa empresa não é por aí. Então, acho que você tem uma complementaridade de skills, de habilidades maior. Você precisa ter um leque de habilidades maior para você ser bem sucedido dentro de uma organização do que necessariamente como empreendedor. Mas, por outro lado, é uma experiência que muitas vezes ela é um pouco mais anestesiada no curto prazo, e aí que exige que você o tempo todo traga para uma cabeça mais de longo prazo. Você vai enxergar o sucesso das suas ações ou das suas decisões num período um pouco mais de médio e longo prazo. Você precisa construir essa perspectiva, você precisa ficar mais tempo para poder viver isso, enquanto na startup, muitas vezes, essa experiência ela é mais intensa e, inclusive, mais curta até, né? Como eu disse, você acaba tendo como reflexo dos seus atos e decisões, seja para o bem ou para o mal, muito rápido ali, né? Intenso, né? Enfim, acho que é um pouco... A gente estava comentando, né, que existe uma percepção geral que é mais fácil um empreendedor se tornar um executivo do que um executivo se tornar um empreendedor, mas os perfis são realmente muito diferentes. O empreendedor ele consegue tirar um negócio do zero e levar até o ponto 10, mas provavelmente do 10 até o milhão, um perfil executivo vai conseguir trabalhar melhor. Você acha que existe um momento chave para fazer essa viradinha de chave e começar a mudar o perfil? Eu digo porque eu estava na RD quando a RD tinha só os founders e começou a trazer gente de mercado, né? Sei lá, uns 8 anos atrás, eram os founders majoritariamente, e aí começou, não, vamos trazer um executivo, eu até brincava que era executivo 5 estrelas, não, traz um executivo 5 estrelas para marketing, traz um executivo 5 estrelas para vendas, traz um para atendimento. E foi bem perceptível que num primeiro momento teve uma certa fricção, mas levou a empresa para um outro patamar, né? Você acha que tem um momento ideal para fazer essas viradas de chave? Tem. Primeiro que eu acho que
todo bom empreendedor tem um lado executivo forte, todo bom executivo tem um lado empreendedor forte, né? O ideal é você conseguir misturar um pouco esses perfis, tanto é que vários dos founders da RD continuaram com ela mesmo com a chegada de executivos 5 estrelas, e Bruno Guizzi está com a gente até hoje e é um executivo de alta performance dentro de um contexto maior que a TOTVS. Então acho que tem uma mistura dos dois. E quanto ao momento, o timing, eu fui uma vez numa palestra do Davi Vélez do Nubank, que eu não me esqueço, foi muito legal, que ele dividia a história do Nubank em etapas, em quantidade de pessoas que ele tinha no time. Eu não vou lembrar exatamente quais eram os intervalos, mas se não me engano era quando o Nubank chegou até 300 pessoas, depois 3.000 pessoas, depois sei lá, mais de 10.000 pessoas. E em todos esses saltos, quase todos os diretos dele foram substituídos, com algumas exceções. A Crisium, que era uma que continua com ele desde o início, né? E o ponto dele, ele fala muito isso, não é que eram pessoas ruins, elas eram excelentes para aquele estágio do negócio, mas não necessariamente eram as pessoas que nos levariam para o próximo estágio do negócio. Então tem sempre uma história de você reconhecer o perfil do teu time e o que eles são capazes de fazer, o que eles não são capazes de fazer, e adaptar isso pelo caminho futuro de crescimento da organização. A gente precisa, esse é um exercício que a gente precisa fazer todos os anos, né? Ontem mesmo a gente comunicou aqui na RD algumas mudanças organizacionais e achei ótimo a Karina, que está à frente do nosso RH aqui na RD, e ela mesma falou, Vela, essa foi só as mudanças desse ano que vem muda tudo de novo. E é exatamente isso, assim, todos os anos você acaba tendo que fazer essa mesma reflexão, né? Se você tem na tua liderança hoje o perfil que você precisa para fazer com que a tua organização siga para o próximo passo, siga crescendo. Sem dúvida existe esse timing ideal, ele é de cada negócio, ele não não tem como se adotar uma regra comum, isso não dá. E uma coisa legal é que desse lado da mesa, do lado da mesa da TOTVS, a gente faz muitos M&As, né? Inclusive na Lynx eu já tinha tido essa experiência de comprar empresas e tem uma conexão muito clara entre negócios que estão ali justamente nesse estágio que precisam dar o próximo passo de crescimento e esse próximo passo muitas vezes passa pela dor de não ser os sócios fundadores que vão executar aquilo, e aí muitas vezes, cara, é melhor a gente vender esse negócio do que a gente tentar ir para essa próxima fase. Esse é tipicamente um ponto de M&A, sabe? Em que as portas para o M&A se abrem. Porque não é fácil. Essa transição ela é bem, bem difícil. Olá, deixa trazer um pouco de contexto, porque tudo isso que você está falando sobre a questão de pessoas, né, a hierarquia do empreendedor para o executivo, ele passa também por uma adaptação do próprio modelo de negócio, né? A gente também tem uma fase de transformação ali do próprio negócio, né? Hoje você gerencia a RD Station, né, pela TOTVS, a maior empresa de tecnologia do Brasil, né? E são modelos de negócio bastante distintos, né? Desde o perfil de clientes até a própria maturidade do negócio, da agência como um todo. Eu sei que está rolando bastante sinergia, principalmente nas frentes comerciais e de produto, bastante ajustes foram feitos para que a gente caminhasse para um crescimento coeso entre ambos. Mas todo mundo também quer saber o que vai acontecer em 2026, se a RD vai começar a atuar num perfil mais enterprise, onde ela sempre de mais cautela, né, e tudo mais, mas onde a TOTVS domina. Então, pensando nessa sinergia que você está trazendo, esse ponto de virada que, para além de pessoas, é importante para o modelo de negócio também, o que vem para 2026 pensando TOTVS e RD? Obviamente eu vou responder o que eu posso tornar público, né? Porque essa é uma pergunta, inclusive, que certamente todo o público da RD se faz quase que diariamente, né? Sim. Sim, mas vamos lá. Primeiro que o mercado que a gente está, o mercado de marketing e vendas, eu tenho falado disso nas minhas últimas conversas, até em entrevistas para o mercado, ele tem mudado numa velocidade maior até do que, por exemplo, o mercado de gestão, que é onde
a principal unidade de negócio da TOTVS hoje está, em função de inteligência artificial, em função de mudanças na interface de compra dos consumidores. Quem teve na NRF esse ano pode comentar, é muito impressionante a forma como a gente acelerou a adoção de diversas tecnologias, dentre elas ChatGPT, Gemini e tudo. Isso traz interfaces novas de consumo, isso traz novas formas de você conversar, falar com o teu consumidor. Paralelo a isso, você tem a história do conversacional, no caso do Brasil, mais especificamente o WhatsApp ter ganhado a proporção que ganhou, virou um canal de muito mais do que um canal de conversa, uma rede social, virou um canal de relacionamento importante entre empresas e clientes, virou um canal de vendas, não à toa a gente fez a aquisição da Suri no final do ano passado. Enfim, a gente tem um ritmo muito mais acelerado de mudanças na RD do que a gente tem, por exemplo, no contexto do mundo do RP, em que você tem um pouco mais você tem uma relação muito mais sólida e muito mais crítica para a operação do cliente. Isso faz com que você tenha um pouco mais de tempo para reagir e que você precise de um grau de precisão na adoção dessas tecnologias muito maior do que necessariamente o que a gente precisa na RD, muito pela criticidade do tema que a gente trata, né? Uma coisa é usar IA para recomendar para o cliente uma próxima compra, outra coisa é usar IA para processar o fluxo de pagamento dele ou para pagar imposto. Eu não posso errar, né? E por que eu estou fazendo essa introdução toda? Porque tem uma tendência de mercado muito forte e a gente vai surfar ela bastante esse ano, que é a gente juntar cada vez mais esses mundos de soluções de back-office e soluções de front-office, né? O que eu quero dizer com isso? Todos os nossos clientes, a partir de um determinado porte, isso não necessariamente é válido para empresas menores, porque muitas vezes empresas menores elas têm contabilidade financeira, elas têm soluções de back-office num terceiro e elas estão ali num momento que só importa para elas aprender a fazer marketing, aprender a vender. Isso é muito clássico, eu diria, de clientes menores, são clientes da RD. A gente é a operação crítica para eles e não o RP. Mas quando você pega clientes já um pouco maior, empresas já das suas dezenas de milhares ali de faturamento, todas elas têm já alguma solução de back-office dentro de casa. E aí começa uma necessidade muito grande de integração dos nossos produtos com essas soluções. Essa é disparado a demanda mais crítica que a gente tem para atender os nossos clientes hoje. Isso não necessariamente é um enterprise, porque eu ainda estou falando de clientes de dezenas de milhares de reais de faturamento. Enterprise, pelo menos a gente já entraria numa casa de centenas de milhares de faturamento. Mas a principal demanda que a gente tem desses clientes hoje é integração entre os nossos próprios produtos, os nossos próprios produtos terem uma jornada cada vez mais fluida e numa percepção de jornada única ou de quase produto único, e integração com demais soluções de back-office dentro do cliente, para que a gente consiga cada vez mais integrar essas jornadas. Então, vou dar um exemplo muito simples. Já funcionando de uma integração dos produtos da RD com os sistemas de construção e projetos. A gente tem vários clientes que são imobiliárias ou construtoras ou incorporadoras. A partir de qualquer atualização de status de um estágio de uma obra que acontece dentro do RP desse cliente, que lá tem um módulo de gestão de projetos, gestão da obra dele, uma série de campanhas de relacionamento com a base de clientes ou mesmo com prospects, já automaticamente são disparadas para você conseguir se relacionar com a sua base de clientes ou se relacionar com a sua base de leads que você está tentando transformar em cliente. Você fazer isso tudo de forma automática, e aí é um prato cheio para uso de IA, só é possível se a gente integra esses dois mundos. Integrar esses dois mundos dentro da TOTVS é muito mais fácil. Muito, muito mais fácil. E aí eu começo a criar diferenciais competitivos que são só meus, em que meus concorrentes vão ter muita dificuldade de avançar, porque uma outra tendência do mundo do RP com a adoção de IA, SAP tá nessa direção já há alguns anos, e no caso da TOTVS não é muito diferente. Essas empresas elas estão cada vez mais se fechando para um contexto que é delas, estão fechando APIs, fechando a forma como você sustenta os seus produtos cada vez mais em nuvem própria, cloud, que é o caso da TOTVS, que tem uma nuvem própria para hospedar os seus produtos.
e para que seja possível a adoção de IA num ambiente mais controlado, senão você não consegue, se você não tem gestão do dado, você não consegue entregar a inteligência artificial para o teu cliente, com benefício para o teu cliente, e isso vai fazer com que seja cada vez mais difícil de concorrentes da RD integrar com soluções de back-office, em especial soluções de back-office TOTS. Então, o maior avanço que a gente vai acompanhar de perto esse ano, na linha da sinergia, que foi a tua pergunta, sem sombra de dúvida, é sobre a ótica de produto. É como a gente extrai valor de soluções de back-office TOTS para criar diferenciais competitivos que são só da RD nos produtos de front-office da RD. É aí que as maiores sinergias serão percebidas tanto pelo público interno da RD quanto pelos nossos clientes. Avelar, pegando esse gancho de produtos SaaS e IA, né? A gente vê que, né, vê o surgimento dessas ferramentas no-code, low-code, que eu consigo criar um software utilizando as ferramentas de IA. Isso naturalmente diminui a barreira de entrada de players SaaS dos mais diversos no mercado. Primeiro eu queria entender como que você vê esse cenário dentro do contexto da RD e da TOTS, e se você acredita que, principalmente para quem escuta e trabalha com produtos de tecnologia, se o maior fator de diferenciação ou o maior critério de sucesso daqui para frente vai ser justamente o poder de distribuição, o poder de marketing e vendas. Primeiro que em todos os momentos em que a gente passou por grandes saltos tecnológicos, por grandes mudanças de tecnologia, próprio surgimento da internet, popularização de computador pessoal, mais recentemente surgimento de software em nuvem, de cloud, migração de modelo de licença para SaaS, em todas essas grandes disrupções, em especial do nosso mercado B2B, você tem um favorecimento claro dos maiores, dos líderes, por uma série de razões, porque a gente tem mais capacidade de investimento, porque a gente tem uma relação de confiança com o cliente já estabelecida, e aí quando você tem muita mudança, quando você tem muita opção, estar com uma marca que você confia e que vai te direcionar o caminho faz toda a diferença. Portanto, eu acho que independente das opções que a gente tenha para lidar com qualquer visão de IA como ameaça, a gente ser líder de mercado com a capacidade de investimento que a gente tem, com a força de marca que a gente tem, nos traz um diferencial tremendo versus qualquer concorrente. Esse é o primeiro ponto. Agora, indo para efetivamente como que isso nos afeta, né, do ponto de vista de estratégia do negócio e tudo, eu vou voltar no ponto que eu tinha colocado antes. Uma das frases que mais tem sido usada nesse contexto é que a tua inteligência artificial só é tão boa quanto a qualidade do teu dado, né? Isso tem muita gente falando sobre isso. E na essência, boa parte do que a gente faz com os nossos produtos é organizar o dado do cliente, né? A gente organiza o dado do cliente para colocar ele a favor de uma jornada de marketing e vendas. Então, quanto mais eficiente a gente for em organizar o dado do cliente, integrar isso com soluções de back-office, para colocar isso a serviço dos nossos produtos de front-office, aí sim ter aplicação de IA, mais a gente vai surfar essa onda, e aí menos isso vai ser para a gente uma ameaça e muito mais uma oportunidade, tá? Eu vejo dessa forma. Legal. Eu acho que tá na hora de a gente tirar o Avelar da saia justa, assim, né? As primeiras perguntas, assim, né? Eu acho que até pelo próprio movimento da aquisição da TOTOS com a RD, ele foi muito inspirador. A gente teve aí no ano passado alguns movimentos de fusão, por exemplo, entre agências parceiras da RD, né? Algumas com sucesso, outras nem tanto, que é o jogo do M&A, né? A gente sabe que é bastante difícil. E aí, trazendo e aproveitando essa tua visão do empreendedor que se tornou executivo e que fez 2 vendas, né, de empresas, existe uma pergunta que até eu vi sendo perguntada na época que a RD foi adquirida, que é: qual é o momento de tomar essa decisão, né?
Quando a Velar foi vender a sua primeira empresa, né? A tua decisão era óbvia, você entendia que você tinha chego no pico comercial, faturamento e estava pronto? Ou você pensou, não, preciso segurar mais 1, 2 anos, 3 anos, meses? E como é que quem está vendo a gente, né, que está nesse movimento, até de novo inspirado pela própria TOTVS, pelo movimento que a RD está trazendo, toma essa decisão de uma forma assertiva. Quando eu sei que está no momento certo de fazer o M&A, ou eu preciso esperar um pouquinho mais para ampliar o negócio? Bem difícil essa pergunta. Pô, achei que ia Isso porque você facilitar. está tentando me tirar da saia justa, pô, bom, difícil, mas vou falar da minha experiência, não necessariamente funciona dessa forma para demais contextos, empreendedores e tudo, né? Primeiro que acho que tem muito uma história do que te levou até aquele momento, né, até aquele estágio na tua empresa e o que você precisa para o próximo estágio, né? E aí, em muitos casos, eu vou pegar o meu exemplo, assim, o típico primeiro estágio de uma startup é o que a gente chama de Product Market Fit, né? Quando você está ali tentando encontrar o seu produto e fazer ele funcionar num mercado específico, né? Dificilmente você vai ter um M&A quando você já não venceu esse estágio, né? Primeiro você tem que achar teu produto, e teu produto tem que ter ali o mínimo de critério, tem que ter sido testado já com algum mercado específico para você dizer que, pô, eu tenho um produto já bem sucedido. Quando você se depara, que é um pouco do meu caso, tipicamente com um momento que você precisa escalar esse negócio, e aí seja escalar para outros mercados, ou seja, distribuir melhor o teu produto com uma força comercial maior e tal, tipicamente esse é um bom momento para um M&A, em especial com uma empresa do porte de uma TOTVS. Assim, a maior sinergia que a TOTVS gera para qualquer empresa que a gente adquire que é bem sucedida, em um primeiro momento, não é de produto e de tecnologia, é de canal de distribuição. É a capacidade que a TOTVS tem de distribuir o produto dessa empresa. Eu diria que essa é a sinergia sempre mais óbvia, tá? E é a que você consegue capturar primeiro. Então, quando esse match acontece, você já tem um produto bem testado, mas você está ali com alguma dificuldade de escalar comercialmente, seja porque você precisa estar integrado com soluções que aí você não consegue, seja porque comercialmente você está ali enfrentando desafios que você não está conseguindo lidar, seja porque você não tem mais no teu quadro ali de fundadores, de sócios, o perfil que você precisa para dar esse estágio. Puta, esse é um bom momento para você ter uma conversa com um cara grande, como uma TOTVS, por exemplo, porque os modelos de earn-out clássicos vão projetar esse valor futuro que você vai conseguir capturar com essa força de distribuição adicional, e aí você vai conseguir monetizar o teu negócio, tá? No meu caso foi muito parecido, foi isso, assim, foi encontrar um local onde eu conseguiria distribuir melhor o meu produto, que eu teria ajuda para isso, enfim, ao invés de tentar fazer isso sozinho. Eu acho que esse é um aspecto importante. Tem um outro aspecto importante, que aí também eu não vou amenizar, que é o momento pessoal ali do empreendedor. Muitas vezes você precisa de uma liquidez, você precisa de um dinheiro que você não tinha, até para você poder ter paz para continuar operando o teu negócio, trabalhando o teu negócio. Você já não está mais se dando bem com seus sócios e você organizar isso societariamente seria mais complicado. Então a gente também se depara com isso, tá? Com empresas bem-sucedidas em que o empreendedor está há anos ali retornando todo o dinheiro dele para reinvestir no negócio, e o cara já está, quer ter filho, quer formar sua família, quer dar um salto financeiro ali. Esse também é um clássico momento de um M&A para você ter alguma liquidez e resolver um pouco o teu contexto pessoal, para daí você seguir. Mas eu vejo por aí, tá? Eu acho que você tem que ter vencido esse estágio de ter encontrado um bom produto e de ter sido testado pelo mercado, e tipicamente quando você encontra uma melhor plataforma de distribuição para o teu negócio, muito focado nessa sinergia comercial, é onde você tem um M&A bem sucedido, onde você tem um M&A bem feito. Complementando um pouco, quando
Em 2017, o Bruno Guise me chamou querendo comprar minha empresa. Ele oficializou, né, no café da manhã, ó, a gente quer comprar a sua empresa, vocês são o primeiro target nosso. Essa conversa foi de manhã, e à tarde eu liguei para um amigo, que é o Rodrigo Cartacho, que é o fundador e CEO da Simpla. E ele também já esteve dos dois lados da mesa. E ele sintetizou um pouco do que o Avelar trouxe da seguinte forma. Você, como empreendedor, tem que olhar um M&A como um jogo de peças e tabuleiro. As peças, e essa peça e tabuleiro, ela é única, não tem benchmark, e semana que vem ela muda. Quem são as peças? As peças é o que o Avelar falou, cara, é você. Você não tem benchmark, só você sabe sua situação de vida, sua situação financeira, sua situação com sua família, sua situação com seus sócios. As outras peças são os seus sócios, que cada um tem uma condição específica de vida, um está num estágio de vida, outro está em outro, um está numa condição financeira, outro está em outro, um está cansado, um está animado. Os seus funcionários são peças, né? Os seus clientes são peças, então essas são as peças que devem ser consideradas. E o tabuleiro é o contexto de mercado naquele momento. Então, putz, beleza, se eu não vender, o que pode acontecer? Não, se eu vender, o que pode acontecer? Se eu não vender, qual é a alternativa que eu tenho? Para minha ambição, vender é um bom caminho. Para minha ambição, vender não é um bom caminho. Então, quando eu passei pelo processo de aquisição pela RD, alguns anos atrás, essa conversa para mim foi super rica, porque ela me fez parar, pensar e analisar quais são as peças, qual é o tabuleiro, e a partir do momento que eu vi esse jogo, aí eu pensei, cara, realmente, vender para RD naquele momento de estágio de produto, daquele momento de vida do Luiz, daquele momento de vida da RD, com o nível de ambição que a RD tinha, o nível de ambição que o Luiz tinha, pô, tudo fazia muito sentido. E aí a aquisição aconteceu, e hoje é o RD Stage CRM, que é um produto né, Super bem sucedido. super bem sucedido. Deixa eu só fazer um complemento ainda no mesmo tema, que eu acho que é sempre importante. Imagino que você vai também se conectar com a tua experiência, Luiz. O santo tem que bater entre comprador e comprada e adquirida, assim. Disso hoje. Assim, é óbvio que todo M&A tem business plan, tem números, tem um monte de conta que é feita, mas tem um lado de empatia, de confiança, tem uma relação de confiança que ela precisa se estabelecer, e ela tem que se estabelecer num momento muito difícil, né? Que é um momento que você não se conhece muito bem, e você está numa mesa negociando. Mas, na minha opinião, se esse match não acontecer, se o mínimo de uma relação de confiança já não ficar bem clara ali, a chance de você ter uma transação ruim na sequência, ela é grande, porque na grande maioria dos casos, a relação entre essas duas partes, ela se intensifica muito a partir dali, porque o formato clássico prevê earn-out, prevê um período em que você vai estar junto, né? É muito, muito importante o santo bater entre ambas as partes. A gente falava disso hoje no café, porque todo mundo, quando fala em M&A, foca muito pro produto, né, pra escala, e esquece que negócios são feitos de pessoas. E aí não é nem só os sócios que decidem, né? Eu brinquei com o Luiz, falei, eu faço uma analogia com um casamento, né? Tipo, os pais decidem casar, mas tem os filhos, tem o entorno, tem a família que vem por trás, tem tudo isso que precisa ser considerado para que as coisas de fato funcionem, né? E é um jogo de risco, essa é a verdade, né? Tanto no teu caso, Luiz, pô, o que eu coloco aqui para analisar se vale a pena para mim hoje fazer, né, essa venda, mas também para quem tá adquirindo, né? E eu sei que depois, né, dessa transição TOTVS e RD, abriu um desejo de muita gente dentro do marketing, dentro de vendas, de como é que eu construo um negócio para de fato poder fazer, né, um M&A ou enfim, né, fazer essa questão da fusão. Quando vocês avaliam um negócio, quando vocês olharam para a RD e para tantos outros que vocês absorveram, quais são os critérios que vocês avaliam para tomar a decisão de que, olha, vale a pena a gente puxar esse tabuleiro para a gente também, né? Ou não, ou que faz vocês descartar muito rapidamente. Eu já sei que a primeira é bater o santo com o dono. É isso aí, bater o santo é importante. Eu, infelizmente, não estava na TOTVS
na aquisição da RD, mas fiz algumas aquisições na Lynx e já um pouco mais recente, outras na TOTVS, né? Então, vou responder com base nessas experiências, não necessariamente na transação da RD. Primeiro que eu acho que tem contextos diferentes. No caso da RD, marcou a entrada da TOTVS no mercado novo, né? Onde ela não estava. E aí eu acho que torna-se mais importante ainda a qualidade das pessoas que está envolvida nessa transação, porque elas vão ter que liderar esse negócio depois na sequência ali na empresa que fez a aquisição. No caso, a TOTVS tem um aprendizado para acontecer, né? Quem está comprando precisa aprender daquele mercado, precisa aprender daquele negócio, então tem que ter muito abertura para isso e, obviamente, capital humano para fazer isso acontecer. Aí são M&As mais... tem um risco associado maior, e você tem M&As que tem muito mais relação com essa complementariedade de produto, complementariedade de visão que você quer entregar para o teu cliente. Então, o melhor resumo da definição estratégica da TOTVS, o melhor resumo da estratégia da TOTVS é o que o Denis fala, que a gente quer ser o Trusted Advisor dos nossos clientes. Então, o que significa isso? A gente quer que a todo momento que o cliente precisar comprar alguma solução de software para algum desafio, para algum problema que ele tem interno, que ele naturalmente procure a TOTVS para isso. No escopo mais amplo possível, né? E no caso, não só a solução financeira, mas inclusive soluções de crédito, que é o caso da Techfin. Portanto, a gente está o tempo todo olhando para os diversos mercados que a gente atua, e a gente está em todos os segmentos do país, todos, literalmente. A gente está o tempo todo olhando para isso, tentando entender quais são as necessidades que esse cliente tem de tecnologia, ou até temas que vão um pouco além, mas que a gente possa suprir, e preenchendo esses gaps, preenchendo esses quadradinhos ali. A gente não faz aquisição de nada que seja base de clientes ou que tenha um overlap muito grande com o que a gente faz. Isso não é parte da nossa estratégia. A gente quer, de fato, ter uma amplitude de escopo, uma amplitude de solução cada vez maior. E voltando no que eu tinha comentado antes, justamente porque, no fundo, o que a gente quer é oferecer para nossa base de clientes cada vez mais produtos, tem muito mais relação com... na verdade, até colocar de outra forma, torna-se muito importante que qualquer que seja a solução dessa empresa adquirida, a gente tem a capacidade de distribuir, a gente tem a capacidade de apresentar isso para o nosso cliente e ele entenda a conexão que isso tem com o restante de soluções que ele já tem. A maior parte do crescimento da TOTVS vem da própria base, não vem de novos clientes. Portanto, essa complementaridade de portfólio é pilar fundamental da estratégia de M&A. E um ponto muito importante, o Denis fala sempre, M&A é uma ferramenta, ela é o como, ela não é o objetivo fim. A gente não tem nenhuma reunião para, e aí, qual é o próximo M&A que a gente vai fazer? Não é assim que funciona. Qual é o próximo mercado que a gente quer entrar, como que a gente quer atender o nosso cliente com determinado produto ou solução, e aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer algum desenvolvimento orgânico, interno, a gente vai evoluir a partir de alguma solução que a gente tem, vamos começar do zero, ou tem algum produto, alguma solução de mercado que possa acelerar? É sempre nesse contexto, né? M&A é uma ferramenta, M&A é o como, não é o objetivo fim de nenhuma forma, mas, enfim, sem dúvida uma boa ferramenta quando bem executada, e a TOTVS é mestre nisso, para acelerar a entrega de roadmap, acelerar a entrada nossa em novos mercados e, com isso, seguir entregando para o nosso cliente o nosso mais importante pilar estratégico, é ser o advisor de confiança dele, né? Avelar, queria mudar um pouco e ir para uma linha de desenvolvimento. A maior parte das pessoas que escutam aqui o podcast são lideranças de marketing e vendas, e eu lembro que alguns meses atrás a gente estava falando sobre algo na linha de desenvolvimento, e você falou bem, você já operou como vendedor, já operou como CFO, Sim. já operou em um monte de cadeira diferente, né? E uma liderança de marketing e vendas que quer crescer na sua carreira executiva e se tornar um VP de uma grande empresa, quais caminhos ele deve buscar intencionalmente? O que ele tem que aprender? Onde ele tem que evoluir? Especialmente no contexto
que fazer marketing e vendas é muito mais complexo e tem muitas outras variáveis do que alguns anos atrás. A gente na RD falava muito de inbound, inbound, inbound. Hoje o inbound ele é um pequeno fragmento de uma coisa muito maior. Sim. Então, né, se uma liderança de marketing e vendas quer seguir uma carreira executiva de sucesso, o que ele deve buscar? Eu sei que a tua ideia com essa pergunta é justamente trazer mais para o nosso público de marketing e vendas, mas eu vou começar falando de algo que para mim serve para todo mundo, mesmo que não necessariamente marketing e vendas. E também serve para o empreendedor e também serve para o executivo, que é um foco absurdo em se cercar de gente muito boa. Isso, para mim, é o pilar base para o empreendedor de sucesso, para o executivo de sucesso, enfim. E no mundo que a gente está vivendo hoje, em que você tem cada vez menos tempo para reagir às mudanças, né? A gente fala muito a história daquela comparação do ChatGPT com a rede social mais bem-sucedida que a gente tinha visto até então, que era o Instagram, e o negócio chegou em 3 meses, onde o Instagram precisou de anos para chegar. Então a gente tem cada vez ciclos mais curtos de aprendizado, que requer mudança, que requer ação, reação. Isso para mim só torna cada vez mais crítico você estar cercado com as melhores pessoas. Então, ponto base, ponto fundamental, você tem que ter gente boa, tem que ter o melhor time sempre ao teu lado. Mas aí agora, tentando falar um pouco mais especificamente sobre marketing e vendas, e eu acho que, trazendo até um pouco para mim, foi sempre o que eu busquei. Eu vou contar um pouquinho de um trecho da minha história e eu vou ajudar a responder essa pergunta. Uma das minhas mais importantes experiências profissionais na Cenova, que era a junção de Ponto Frio, Casas Bahia e Extra.com, lá atrás, nos primórdios da digitalização da internet, você está dentro de uma operação de e-commerce, eu diria que era o lugar mais digital para se estar, né? Agora você tem fintech, healthtech, edutech, o mundo inteiro se digitalizou e isso virou coisa do passado, mas naquela época o varejo foi o primeiro segmento a se digitalizar, né? E eu já tinha passado por diversas áreas lá dentro, fui financeiro, como você comentou, fui comercial, fui novos negócios, fui em várias áreas, e aí por último eu estava numa diretoria de marketing, inclusive trabalhando com o Vicente Rezende, nosso CMO aqui na RD, e lá, isso era 2010, a gente já tinha uma necessidade absurda de trazer tecnologia para dentro do marketing. E não à toa eu saí para empreender com tecnologia, que era a única área que eu não tinha passado dentro da Cenova, e para me tornar o profissional que hoje eu me tornei, eu tinha certeza que eu precisava me aprofundar em tecnologia. E aí, trazendo para o contexto atual, eu acho que cada vez mais o profissional de marketing e vendas precisa conseguir traduzir os problemas de negócio que ele tem em soluções, ou buscar soluções de tecnologia que apoiem ele para resolver. Acho que casar esses mundos, tecnologia não é mais o CIO ou CTO que você chega lá com uma especificação funcional, encomenda, entrega para o cara e ele vai te devolver tempos depois uma solução para isso, né? A gente, até dentro da TOTVS a gente fala disso, antes a gente tinha muito claro que o nosso processo comercial era sempre com o CTO. Quanto mais as organizações crescem e evoluem, o processo de venda de tecnologia acontece com todas as áreas, inclusive com marketing e vendas. A gente vende tecnologia para marketing e vendas, portanto, do outro lado da mesa tem que ter uma liderança de marketing, uma liderança de venda que seja capaz de falar minimamente sobre tecnologia, de entender sobre tecnologia e de conseguir fazer essa tradução de como que eu uso tecnologia para resolver os meus problemas de negócio hoje. E para mim essa habilidade, esse skill é cada vez mais necessário, cada vez mais pulverizado. Tecnologia não é uma área mais isolada dentro de nenhum negócio, precisa estar presente em todas as áreas, e para que isso aconteça tem que estar muito forte na liderança dessas áreas. Então, uma boa liderança de marketing e vendas tem que ter fluência, tem que ser capaz de falar,
sobre tecnologia, não, obviamente, com a mesma profundidade que um CTO, com um diretor de tecnologia, mas com profundidade suficiente para conseguir resolver problemas de negócio usando software, usando produtos de tecnologia, seja contratando soluções como a nossa, seja tendo iniciativas dentro de casa de desenvolvimento de software, de uso de IA, enfim. Tecnologia, para mim, tem que ser algo cada vez mais descentralizado e espalhado nas áreas de negócio. E para que isso aconteça, essa liderança precisa estar capacitada para isso. Legal. A gente vê as agências, já nem gostando mais de ser chamadas de agências, né? Dentro da esteira já começa a aparecer outras áreas, e você bem trouxe, né? Vendas, marketing. E a gente começa a perceber agora também, dentro desse movimento, a questão do pós-venda, do CS. Então, as agências começaram a trazer outros viés, né? Disso que você trouxe, resolver o problema do negócio para dentro da sua esteira. Mas também é verdade que muita coisa ainda acaba sendo atuação meio isolada. Não, eu atuo com marketing, eu atuo com vendas, eu atuo com CS. E na minha visão agora como mentora, né, de outras agências, eu vejo que falta um pouco de repertório de negócio mesmo. Falta um pouco de zelo de entender, de imergir dentro do modelo de negócio do cliente ou dentro do segmento em questão, para conseguir juntar essas pontas que você está trazendo, para de fato ser um resolvedor de problema e não um gerador com a tecnologia, né? Porque a tecnologia mal empregada É um problema. é um problema. Ela escala o problema. Escala o problema. Exatamente. E aí eu queria que tu compartilhasse um pouco com a gente justamente sobre essa questão do repertório. Como você vê o futuro do modelo de agências, pensando nessa expansão e na resolução de negócios? E como que a gente consegue ter não só uma esteira de serviço eficiente, mas eu acho que o foco no resultado desse ponto que é tão importante. Como é que eu resolvo o problema do meu cliente entendendo de negócios? Primeiro, pegando um gancho do início da tua fala, assim, claramente, alguns anos atrás, você tinha... eu vou pegar o exemplo de atendimento pós-venda. Você tinha canais especializados para poder falar sobre qualquer que seja o teu problema, né? Então, sei lá, você tinha o televendas, aí você tinha algum problema, você tinha que ligar no outro lugar que era o saque, e se você tinha comprado o produto na loja física, você tinha que ir lá falar com o teu vendedor na loja física, essa coisa era toda pulverizada, né? E acabou esse mundo, né? Hoje, o que o nosso consumidor quer, cara, eu quero uma interface única para resolver o meu problema, para comprar lá, para poder me relacionar lá. O WhatsApp tem sido muito usado para isso, mas tem outras formas disso acontecer também. O próprio ChatGPT, o que ele virou, é uma mudança de interface em relação ao que a gente tinha antes. A gente pesquisava no Google, aí depois se abria um site para você, dentro daquele site, chegar na resposta que você precisava. Agora não, agora é uma interface só conversacional que resolve todos os seus problemas. Então a gente viveu uma pulverização de interfaces de consumo muito grande ao longo de anos. A gente saiu só de uma loja física, que era a forma que você tinha para comprar, para telefone, aplicativo, rede social, interface conversacional, TV, geladeira, enfim, você pode comprar de onde for, e agora a gente está vivendo de novo um momento de consolidação dessas múltiplas interfaces e uma irritação cada vez maior do consumidor em ter que gerenciar esse monte de jornada, esse monte de contato. Ele quer esse negócio todo facilitado num lugar só e acabou, né? Então, esse é um pano de fundo para essa conversa. Indo para o mundo dos nossos parceiros, das nossas agências, para que o nosso cliente final, né, não os parceiros agências, eles consigam lidar com todas essas mudanças, lembrando que elas são ciclos cada vez mais rápidos. Assim, a gente teve, entre a invenção do computador pessoal e esse negócio popularizar, foram décadas. Entre a invenção da internet, a internet se popularizar, também foram décadas. A própria rápida adoção de rede social foi pelo menos alguns anos. O WhatsApp também alguns anos. IA são meses, né? Para que o nosso cliente consiga lidar com essas mudanças cada vez mais rápido, ele vai precisar de ajuda cada vez mais próxima. Ele vai precisar de gente competente que ele confia, numa interface de serviço, numa interface de tradução da tecnologia e do produto, que é o que a gente faz, para a necessidade específica de negócio dele cada vez maior. Então, eu acho que
essa onda nossa de IA e a velocidade com que tudo tem mudado vai fortalecer muito o mercado de serviços em geral. Eu acho que o cliente final vai estar ainda mais aberto e vai gerar uma demanda ainda maior dele ter próximo dele uma camada de serviços que ajude ele a justamente fazer essa tradução e a usar da melhor forma possível os dados que ele tem e os produtos que ele tem contratados, como os produtos da própria RD, em benefício do negócio dele. A gente tem Luiz vai saber melhor do que eu, mas a gente tem uma diferença absurda entre um heavy user de um produto nosso, um cara que usa bem, e um cara que usa mal. Assim, muito grande. É um salto. Quanto mais dado a gente tem, mais complexo é o ambiente do cliente, isso é ainda pior. E até respondendo uma pergunta que você tinha me feito lá atrás, que eu acho que eu não deixei bem claro, sim, a RD vai atender clientes cada vez maiores e mais complexos. Sem sombra de dúvida, porque essa é a base de clientes da TOTVS e, como eu já tinha dito, o principal critério de sucesso para um M&A bem sucedido na TOTVS é a capacidade de distribuição desses produtos na base de clientes dela. E a gente está engatinhando nisso ainda, a gente tem muito o que extrair de valor. Para que isso aconteça, a gente vai precisar cada vez mais de uma camada de serviço capacitada, muito forte para traduzir um ambiente de negócio que é cada vez mais complexo do nosso cliente e fazer isso funcionar com os nossos produtos. A gente de diversas formas, a gente tem vários exemplos de clientes maiores e mais complexos que eles usam os nossos produtos de uma forma que a gente desconhece. Muitas vezes é novo até pra gente. O cara usa uma API daqui junto com aquilo dali, aí pega uma inteligência de um produto, pega a inteligência de outro e resolve um caso de negócio que ele tem específico dele, que a gente não tinha nem ideia que o nosso produto era capaz de fazer. Na grande maioria dos casos, você tem uma agência ou um parceiro muito forte fazendo isso por ele. Montando esse Lego por ele. Ou seja, quanto mais RD se torna capacitada para atender clientes cada vez maiores, que é um caminho sem volta, porque esse é o cliente da TOTVS, e a gente vai estar junto nessa, juntando soluções de back-office e soluções de front-office, maior será a necessidade de serviço na ponta para fazer essa tradução entre necessidade de negócio e o que o nosso produto é capaz de fazer. Então, para mim tem um vento a favor enorme para a nossa rede de parceiros e agências. Eu vi uma analogia alguns meses atrás, eu acho que eu até compartilhei com os parceiros da RD, que as médias empresas que estão inseridas nesse contexto que a gente falou, né, um contexto de muito dado disperso, muita tecnologia que permite aceleração, muita tecnologia que permite a geração de negócios por canais que são subutilizados. A analogia é que essas empresas são como a vovó usando um iPhone Pro Max. A vovó ela é inteligente, ela tem dinheiro, ela tem um iPhone Pro Max, mas ela precisa de alguém que vai lá e pega o iPhone e fala, ó, deixa eu te mostrar como é que você usa, deixa eu te mostrar como é que você baixa, esses são os aplicativos que você vai usar mais, esses que você vai usar menos, isso você usa para isso você usa para aquilo, eu tô aqui para te ajudar, se você precisar ligar para alguém, eu tô aqui, te ajudo, aqui é o WhatsApp, aqui eu aumento sua letra, aqui eu diminuo sua letra. E na linha do que o Avelar falou, os parceiros da RD que conseguem entender tudo que está acontecendo sobre a ótica de portfólio, sobre a ótica de mudança de mercado, mudança de canal, e consegue se desenvolver junto, eu acho que é uma baita oportunidade, para não falar uma outra palavra em francês aqui que eu ia falar. Mas voltando, e aí entra talvez onde você tem muita propriedade, né? Muitos dos profissionais de agências de marketing ou consultoria, eles ainda estão num viés muito operacional para resolver coisas muito específicas. E você sabe muito bem que provavelmente para essa agência ou consultoria chegar nesse nível, dar esse salto, ele vai ter que ter uma evolução como empresário, vai ter que ter uma evolução como negócio, vai ter que ter um entendimento muito maior de tecnologia, né, de aprofundamento das possibilidades com tecnologia, vai ter que parar talvez de olhar só para a caixinha de marketing, anúncio e social e começar a olhar, putz, como é que isso aqui reverbera
em marketing, como isso vai reverberar lá no atendimento, como é que esse atendimento aumenta a reputação, porque aumentando reputação eu apareço melhor no DEO, lá num outro mecanismo de busca. Essa visão holística também provavelmente vai ser demandada dos parceiros. Perfeito. Não, e eu concordo. Vai ser um momento importante para revisar o próprio modelo de negócio, né? Porque, como você falou, são visões muito isoladas e o próprio gestor de agência está muito mais preocupada com a produtividade da equipe, controlar, né, as coisas, mentoria de processo. Então, eu vejo muito isso, controlar a produtividade, rentabilidade, e pouca gente pensando e entendendo, primeiro, aquilo que você trouxe, como eu trago para o time pessoas que vão me levar para o próximo nível, e aí como que eu faço parcerias inteligentes, né? E aqui a gente está, obviamente, falando da RD TOTS, para que acelere esse caminho, então que eu faça essa evolução. E eu posso falar, e falo isso abertamente, a gente tem a Adobe há 17 anos, agora falando abertamente os números, né? A gente tem a Adobe há 17 anos. Sou partner RD há 13, então assim, a minha história como agência, ela passou aqui dentro. Eu até brinquei antes aqui nos bastidores falando, eu sou quase uma enciclopédia da RD. Eu conheço muita coisa aqui dentro. Mas todos os insights de negócio, todas as percepções de, olha, tá na hora de virar a chave, olha, a gente precisa se dedicar a estudar isso aqui, equipe, vem aqui, começa a estudar isso, né? Porque também é necessário a gente saber, e eu falo isso muito, né, que quem levou a gente de 0 a 100 não leva de 100 a 1 milhão. Não que a gente precisa sair demitindo todo mundo, mas a gente precisa fazer com que essas pessoas evoluam com o negócio. Eu acho que tá na hora dos gestores de agência mesmo, e aqui falando de toda a camada, né, de quem tá lá começando agora, e até de quem já evoluiu muito, acho que a gente precisa ser talvez um pouquinho menos empreendedor nesse momento e começar a ser mais executivo, fazendo uso da tua fala, de começar a olhar para o médio e longo prazo mesmo. Porque o que a gente faz hoje não vai ser mais suficiente como agência. Muito bom, muito bom. Deixa eu pegar o gancho de agência. Eu quero uma pergunta que vale para você, Karine, e vale para o Avelar também. A Adobe, ela durante muito tempo, ela se especializou para um segmento específico. A Avelar trabalhou muitos anos no varejo e hoje como RD, a RD vem desenvolvendo produtos mais orientados a determinadas verticais. O que vocês veem de prós e contras das empresas de serviço ou das empresas de tecnologia nessa verticalização, nessa busca por um nicho? Cara, eu respondi essa pergunta essa semana, assim, nichar ou não nichar, né? E aí? E apesar de ter várias maneiras de nichar o negócio, né? Eu acredito muito que o nicho ele te permite ter profundidade. A gente acabou de falar, né, sobre a importância de entender o modelo do negócio do cliente para a gente ser mais resolvedor do que gerador de problema, seja na camada de serviço ou da própria tecnologia, né? Então, Kari, particularmente, eu digo que a gente avança mais rápido tendo um time de especialistas, e aí especialistas na habilidade técnica, mas também entendendo o modelo de negócio do nosso cliente. Não uma, não 2 vezes a gente conseguiu melhorar o nosso processo de entrega e o resultado do cliente a partir de erro numa conta só, e não numa pulverização de erros. Então, olha, esse ajuste aqui, a gente consegue fazer isso. Ou no acerto, poxa, a gente acertou essa estratégia, a gente acertou com essa ferramenta. Fica mais fácil, e aí pensando agora na produtividade e rentabilidade, também cadenciar a metodologia de trabalho, né? Mas eu também vejo que os nossos clientes, enquanto agência, eles vêm procurando isso. Cada vez eles querem menos soluções genéricas, né? E aí o Avelar tá nesse jogo bem mais tempo do que eu, mas eu sinto que o mercado não quer mais soluções genéricas, até porque ele tem procurado um único parceiro para resolver vários problemas. A gente falava disso agora, não mais marketing ou vendas, né? E, inclusive, eu vejo um movimento do mercado, para além da prestação de serviço, com foco meio na consultoria, que é aquilo que você estava falando, né? Eu quero sentar com alguém que me entenda e que traduza a minha dor numa solução a partir de um prognóstico de profundidade. Porque o jogo raso, a maioria já está jogando sozinha. Testa uma IA, testa uma tecnologia, né? Tem lá um tech stack gigante, mas tudo usado de uma maneira ainda inicial, sem muita profundidade. Então, falando de prós, né, Luiz, eu acho que é esse entendimento do negócio de conseguir escalar, apesar que eu não, né, sou meio receosa com essa palavra na agência, assim, mas escalar, mas principalmente a gente jogar o jogo do resultado. Eu acho que, resumindo tudo isso assim,
acredito que a gente se torne mais rapidamente indispensável para o negócio do cliente quando a gente joga o jogo do especialista e do nichado. Lado pró, né, é esse. O lado contra, às vezes a gente precisa abrir mão do curto, né, do prazo curto, e muitas vezes isso envolve fluxo de caixa, porque é difícil dizer não para uma venda, né? É difícil, às vezes você tá batendo ali na tua porta e dizer não, não vou vender para jogar esse jogo da profundidade, do médio e longo prazo, né? E aí eu falo muito para os meus mentorados, inclusive, assim, aí você tem que escolher teu financeiro ou teu posicionamento. Porque no médio prazo, o teu posicionamento vai corroborar para o teu financeiro. Agora você escolhe, você vai pensar com o bolso, né? Você vai olhar para o teu bolso agora, ou você vai olhar para a tua visão de futuro, para a projeção que você quer. Para mim, a parte mais difícil, a gente tem que dizer não para as possibilidades que aparecem. E aí, Avelar, TOTVS, segmentos, domina e a RD tem tido boas experiências nesse Sim. sentido, né? Eu vou separar em duas visões, produtos e serviços, né? Primeiro que, falando de serviço, concordo 100% com a Karine, acho que é um jogo muito de ser indispensável para o teu cliente, e aí se você entende do negócio dele, se você é, de certa forma, especializado naquele segmento ou indústria, tua chance de ter um relacionamento mais crítico, enfim, duradouro é maior. Falando de produto, tem um framework que eu aprendi com o meu chefe, com o Denis, que eu adoro, eu tenho replicado ele, que é o seguinte, e ajuda a entender essa visão de segmentação. Quando você tem um produto que ele é, digamos, mais crítico para a operação do nosso cliente e você não precisa educar o teu cliente a usar, que é o exemplo claro de uma solução de back-office como o RP, que para ele abrir o negócio dele todos os dias ele precisa daquele produto, você pula essa etapa de ter que educar o teu cliente de que você é necessário para a operação dele. Aquilo já foi, você já entra numa etapa de provar que a tua solução é melhor do que a do concorrente e depois uma etapa comercial de negociação e tudo. Acho que quando você está nesse lugar, que é justamente o lugar de gestão na TOTVS, das soluções de back-office da TOTVS, sem dúvida você ser nichado e segmentado é o jogo. Porque para você ser melhor que o teu concorrente, você vai ter que ser muito profundo no que você faz. São soluções cujo escopo, cuja abrangência é enorme, assim, né? O tamanho que tem um RP, o tamanho que tem uma solução de RH, são soluções de software gigantescas, extremamente especializadas no negócio do cliente, por consequência, extremamente segmentadas. No caso da RD, que é uma solução, que é um produto em que a RD precisou educar o mercado primeiro sobre a importância do inbound marketing, para depois você efetivamente ser reconhecido como uma solução de software necessária para entregar o inbound marketing, para fazer com que a operação do teu cliente venda mais, e aí você seja bem sucedido na venda do teu produto. Eu acho que nichar é secundário. Você não pode ter nenhuma limitação de mercado, porque você precisa pescar, vou usar o termo do Vicente, né? Você precisa pescar numa piscina mais ampla possível, para num segundo momento, aí sim você ter alguma visão segmentada ou alguma visão especializada que possa te gerar algum diferencial competitivo num segmento específico. Então, para mim, o game da RD não é um game de segmentação. Eu preciso educar o Brasil inteiro na metodologia que a gente acredita. Aliás, aguardem cenas nos próximos capítulos em relação a isso. A gente vai anunciar em breve uma novidade muito legal nesse sentido, mas a gente precisa educar o Brasil inteiro no que a gente acredita, para que os nossos clientes entendam que a gente... entendi, para isso que eu preciso do teu produto, para chegar nesse resultado, e aí, um segundo passo, uma segunda etapa, a gente já, numa mesa de negociação com o cliente nosso, em que ele já enxergou valor no nosso produto, independente do segmento de atuação dele, aí eu vou chegar e falar, olha, inclusive, se você é uma operação dado que você é uma universidade, uma escola, eu tenho aqui um stack de soluções específicas para você, eu já nasço integrado com isso, eu já consigo te prover isso para o teu segmento específico. Então, eu vejo dessa forma, acho que soluções de front-end em que a gente tem que efetivamente educar o nosso cliente de que a gente é necessário como produto, elas não podem nascer segmentadas, elas têm que nascer com uma visão mais abrangente possível,
E a segmentação sim é uma forma de você diferenciar, nichar é uma forma de você diferenciar, mas ela é secundária à nossa missão primária, que é educar o mercado do que a gente faz, educar o mercado da necessidade de usar soluções como a nossa. É assim que eu vejo. Perfeito. Eu tenho um ponto que eu acho que é importante, né? Eu vejo, indo para a camada de serviço, pegando aqui as agências, o pessoal escolhendo nichar por aquilo que gosta, né? Eu amo educação. Aí você pode estar, mas com base em quais dados você nichou para educação? Eram os teus maiores clientes, né? Era o teu projeto mais rentável, era onde você tinha mais expertise versus resultado? Então, eu acho que também essa questão de nichar, ela precisa de um pouco de estudo, né? Cautela, de dados, porque não dá para ir só por onde a gente gosta e acha que tem afinidade, né? Precisa de resultado efetivo. Muito bom. Pessoal, a gente falou hoje com um dos cases de sucesso do bairro Santa Teresa. Perfeito. Não é? Muito bom isso. São piadas de mineiros. Junto com Sepultura, Skank, Borges, Skank, Bolão, Rei de Espaguete. Bolão, Rei de Espaguete. Tivemos aqui hoje o Avelar com vários insights, realmente muito legal. Valeu demais, Avelar, obrigado. Muito obrigado pelo convite. Boa. E para você que é agência, que acompanhou todo esse papo, acho que várias vezes eu senti vontade de fazer um hashtag Fica a Dica, porque tem informações muito, muito preciosas aqui de insights de modelos de negócio também. Mas se você está pensando em estruturar, né, o serviço marketing, vendas e todas as outras esferas de negócio que a gente falou aqui, clica no link aqui embaixo e conheça mais as soluções de RD que podem acelerar esse caminho. E se você gostou desse episódio, compartilha, manda para aquele amigo que quer vender, que quer comprar, que quer nichar, que quer evoluir com tecnologia, que quer aprender um pouco com esse nosso papo aqui, que eu tenho certeza que foi muito legal. Então, pessoal, obrigado por mais um episódio. A gente se vê no próximo Bastidores do Resultado na sua plataforma de áudio ou vídeo favorita. Então, obrigado, até a próxima. Valeu!